ágape, amor incondicional, que Deus proporciona aos teus filhos. Jesus ordena ações concretas, fazer o bem, mesmo a quem deseja o mal. A resposta à maldição não deve ser o revide, mas a bênção. Orar por quem calunia ou prejudica é uma forma de desarmar o coração e liberar perdão, libertando-se do ódio. Existe um ensinamento, uma ciência e uma compreensão de que quando eu alimento em mim ódio, rancor, na verdade eu estou bebendo um copo de veneno todos os dias esperando que o meu inimigo morra. Então quando eu alimento isso daí dentro de mim, quem morre sou eu e não a pessoa que me fez o mal, tá? Então a forma cristã, a forma prática, a forma da palavra, mandamentos e princípios de Deus é liberar, perdoar. Porque até mesmo se eu não perdoar, Mateus 6,15, se eu não liberar perdão, as minhas orações não passam do teto. Deus não vai ouvir. Ou seja, ele é onisciente, ele ouve tudo, ele sabe de tudo, porém ele vai virar o rosto e não vai ouvir. Não vai atender as minhas orações. Por quê? Porque eu não liberei perdão, porque eu não perdoei. Porque o princípio de Deus ser ouvido é perdoar. Porque muitos fomos nós perdoados por Deus. Né? A oração do Pai Nosso é exatamente isso. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6. Então, não adianta eu falar para Deus, perdoa minhas dívidas, meus pecados, minhas falhas, e eu vou perdoar o meu próximo, mas na prática eu não perdoo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, presciente, e ele sabe exatamente o que você está fazendo. Se você não está perdoando, ele está vendo, ele está sabendo. Então você vai mentir para Deus? Quem consegue mentir para Deus? E eu não consigo, você consegue? É mais ou menos isso. E o objetivo é ser misericordioso como Deus, que é bondoso como com os ingratos e maus. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Jesus disse, sedes meu imitador, faça o que eu faço. Né? Mandamentos, ensinamentos. A recompensa de tudo isso, quando eu tenho esse comportamento. Esse comportamento, contrário à lógica do mundo, dos seres humanos, trata ou trará uma grande recompensa no céu e demonstra filiação de Deus. Quer ser filhos de Deus? Faça isso. É um contexto, é um sermão sobre o Sermão do Monte, onde Jesus estabelece novas normas para relacionamentos humanos baseado na graça, pedindo que a misericórdia supere o desejo de vingança. Sempre vai ser a questão da misericórdia. Desejamos e precisamos ser misericordiosos. E para finalizar, eu desejo aqui o resumo de Jó 33. Tá? Jó, nós sabemos todo o trajetória, né? Conhecemos a história de Jó e é uma grande história para ser lida, meditada, internalizada e que sirva de exemplo, né? Muitas lições tem no livro de Jó. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. E com certeza, se você não leu, deve ler, é um conselho que eu te dou. E diz assim, eu vou ler apenas o 33, o resumo. Traz Eliú, repreendendo Jó por se considerar justo e acusar Deus, argumentando que o sofrimento é um instrumento divino de correção, alerta e refinamento, não apenas punição. Ele enfatiza que Deus fala através de sonhos,
visões e dores para evitar que o homem caia no abismo e para purificar sua vida. Eliú, diferente dos amigos, Eliú se coloca como alguém formado do barro, falando de igual para igual, buscando instruir Jó com sabedoria, embora mostre certa arrogância ao pedir silêncio. Eliú argumenta que Deus fala de várias maneiras: sonhos, visões noturnas, dores físicas, para desviar o homem do orgulho e livrá-lo da perdição. A dor serve para amadurecer e purificar, como o fogo que fortalece o ferro. Eliú menciona um anjo intercessor que intercede pelo homem, resultando em resgate e restauração. Também chama Jó a confessar seus erros para ser restaurado e renovado. Em suma, Jó 33 destaca que, em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando para o bem, refinando a fé e chamando o ser humano ao arrependimento, agindo como um educador amoroso. Eu trouxe essa reflexão aqui em Jó 33, tá? Porque assemelha, ou seja, Jó se achando justo. Aliás, ele foi justificado no céu diante dos inimigos de Jó, né? Para Satanás. E ele foi colocado à prova. E sofreu todo o sofrimento, passou todas as dores possíveis e impossíveis de se superar, mas se manteve firme e não desonrou o nosso Deus, não blasfemou contra Deus e continuou firme, sendo filho de Deus, servo de Deus, servindo a Deus e amando a Deus. E todos sabemos que ele foi restaurado e o seu último estado foi muito melhor do que o primeiro. Ou seja, ele teve tudo em dobro e foi reconstituído. E em Jó 42:5 ele tem uma visão e uma compreensão ainda maior de quem Deus era. Ele já era servo de Deus, ele já amava Deus, ele já servia a Deus, ele já era justo em Deus. Mas quando ele termina no seu sofrimento, nas suas experiências, né, para resumir aqui bem a história de Jó, ele diz: eis que meus ouvidos ouvia falar desse Deus. Eis que, né, ou seja, seus parentes, parentesco, famílias, familiares, as histórias, os pergaminhos, né, a Bíblia, né, poderemos dizer isso nos tempos atuais de nós hoje. Ele conhecia Deus no ouvir falar, mas ele teve uma experiência sobremaneira com Deus na sua dor, na sua fraqueza, na sua miséria, quando tinha perdido tudo e quando ele estava se raspando, né, seja estava leproso, estava doente ao extremo. E ali na sua dor, no seu momento de miséria, ele teve um encontro e uma experiência com Deus tamanha, e que ele disse que eu conhecia a ti de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque os meus olhos te contemplam. Então ele teve uma experiência com Deus e ele viu Deus. E então a fé dele aumentou, as forças dele aumentaram, o Deus dentro dele aumentou sobremaneira e ele ficou muito mais firmado. E por isso recebeu tudo em troca. E a palavra de Deus vai dizer que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas, né? Livro de sabedoria. Então, para você que já viveu bastante, você sabe do que eu estou te falando. E eu tenho experiência que, com certeza, eu estou muito mais maduro hoje, mais completo hoje, mais firme hoje, mais certeiro do que eu quero fazer de vida, de propósito, principalmente para com Deus na questão espiritual, do que estava lá na minha juventude. E, infelizmente, essa é a verdade e, biblicamente, é o que diz para mim e para você. Melhor é o fim do que o começo. E vamos finalizando por aqui, com alegria e agradecendo a você por acompanhar aqui esta reflexão